Olá, pessoal. Olha que maravilha. Hoje nós temos uma convidada para lá de especial. Ela saiu da floresta e foi para o cavalo. E agora ela está ganhando o mundo. A minha amiga Giovana Baggio. Por favor, querida, se apresenta à nossa audiência. Olá, tudo bem, Robson? Prazer estar com você aqui. Bom, realmente, eu sou engenheira florestal e trabalho a vida inteira na área ambiental, mas sempre tive desde criança essa paixão pelo cavalo, né? E então eu fiz essa transição aos poucos, ainda estou com as duas coisas em paralelo, unindo o útil ao agradável. Ah, que legal, que maravilha. Você tem um currículo maravilhoso, Giovana. Me fala um pouco como é que foi essa tua inserção no meio corporativo. Você já trabalhou para vários setores. Conta um pouco dessa história, que eu acho que é bastante interessante. Eu comecei com consultoria, né, na área ambiental, então assessorava muitos tipos de empresa, sempre com a questão de sustentabilidade, que hoje é super moda, mas há 25 anos atrás era algo que ainda estava engatinhando, hoje faz parte do negócio. E depois trabalhei aqui perto, em São Paulo, na Suzano, também na área de gestão ambiental, sempre lidando com vários tipos de equipes, porque nem todas as equipes estavam ligadas a meio ambiente, mas meio ambiente fazia parte de tudo. Claro. E recentemente, o último trabalho foi na The Nature Conservancy, né, que é uma ONG americana. Fiquei 15 anos e também em cargo de liderança, com mais ou menos de 15 a 20 pessoas na equipe, espalhadas pelo Brasil. E aí eu aprendi muito sobre diversidade, sobre quanto a equipe precisa de mentes diferentes, precisa trabalhar realmente de forma integrada, de forma criativa, que liderança não é top-down, que realmente um grande líder precisa ouvir bastante os membros da sua equipe. Então, aprendi realmente muito, principalmente na TNC. E essa experiência toda você trouxe para o cavalo? Conta um pouco, como é que você chegou no cavalo e como é que você integrou essa sustentabilidade com o comportamento animal? Eu comecei no cavalo por curiosidade, fazendo equitação, hipismo, enfim. Depois fui para o enduro equestre. Ali eu vi o quanto a conexão, o centauro, né? Aquela ligação ser humano-cavalo é super importante. No enduro você tem 3 horas, 4 horas junto do cavalo, então cria um laço muito forte. E é ali que eu percebi que o cavalo é muito mais que um esporte, né? E aos poucos eu fui notando essa conexão até quase espiritual, né? Digamos. Que legal. E comecei a pesquisar sobre etologia, né? Comportamento animal, por que o cavalo tinha certas reações, porque ainda no Brasil, infelizmente, existe muita questão de dominar o cavalo, né? Em vez de estar junto com ele. Então, que bom que isso está mudando, né? Então, fui estudando. Comecei também a arquearia montada, que você tem que largar as rédeas para atirar. Isso é muito legal. Que é uma atividade ancestral aí fantástica. E daí eu realmente fui criando um laço muito forte, que culminou com o curso da Horses for Corporate World, pessoal do México, né? Que você conhece. Claro. E que trouxe esse conceito de usar a manada para treinar equipes e líderes. Eu achei o conceito fantástico e ali me caiu uma ficha enorme, porque realmente ligou toda a experiência de vida, né? Que fantástico isso. De trabalhos com equipes, diversidade, respeito, liderança, com os cavalos. E a partir daí, a gente uniu tudo nessa iniciativa chamada Escola de Heróis. Nossa, que maravilha. Fala um pouquinho mais sobre essa iniciativa da Escola de Heróis, que eu acho o nome tão fantástico, tão bonito, né? Parece uma jornada do herói, algo Exato, assim, né? É esse o intuito mesmo. Que legal. Então, a Escola de Heróis, ela nasceu de uma ideia junto com o meu terapeuta, que virou meu amigo e agora meu sócio, o João Guilherme, de realmente trazer uma proposta de autodesenvolvimento para as pessoas, saírem de suas casas, seus apartamentos, irem para a natureza e fazerem uma experiência que una cavalo, arquearia, que trabalha o foco, trabalha a visão, né? E meditação, yoga, para justamente internalizar todo aquele aprendizado dentro desse dia que a gente considera aí um programa
a Escola de Heróis, que pode ser um dia, 2 ou um trabalho continuado. A gente começou com um trabalho para pessoas, para indivíduos, né? Trabalhar autoconhecimento, pequenos grupos. E faz aí uns 2, 3 anos a gente começou a dar um shift, né? Virar um pouco para o lado mais corporativo, para o lado de empresas, para essa aplicabilidade do conceito de manada para grupos de empresas. E aí foi uma virada bastante interessante, porque a gente começou a aplicar esse conceito de trabalhar atividades junto com grupos de cavalos, grupos de humanos e grupos de cavalos, legal, né? De maneira muito interessante, e você começa a observar as reações tanto do grupo de pessoas, como elas se comunicam, como que elas aplicam as atividades e como que elas se relacionam, que é um reflexo da vida corporativa, da vida na empresa, né? Ali naquela atividade no campo, e como os cavalos, que espelham muito o quanto a gente está se sentindo ali naquele momento, né? A sensibilidade que os cavalos têm, espelham aquela energia da equipe, o que está acontecendo ali com aquela equipe. Então, a manada, que também tem líder, que também tem suas hierarquias, ela espelha demais, reflete aquela equipe que está ali naquele momento fazendo atividade. Então, a gente tem que observar duas coisas: como a equipe está desenvolvendo e como ela se relaciona, e como os cavalos estão refletindo o que aquela equipe está fazendo naquele momento. Aí também, não quero discorrer demais, mas tem muita aplicabilidade para entender como que a equipe está se comunicando, comunicação eficaz, comunicação efetiva, como os líderes de equipe estão indo em relação àquela equipe. Então, a gente faz atividades com o chefe, o gerente oficial daquela equipe, e faz atividades sem aquele chefe. Nossa, deve ser fantástico os resultados, né? Nossa, você vê muito. Às vezes tem disfuncionalidades quando o chefe não presente. está, ou você percebe que eles se dão muito bem, são autogerenciáveis, né? Não precisam tanto de alguém ali. Então, ou tem líderes natos no meio da equipe, enfim, você descobre muita legal coisa. Isso. Você teria como trazer um exemplo prático para quem está nos assistindo? De repente a gente está aqui com alguns empresários nos vendo e fala, puxa, como é que eu poderia levar esse trabalho para a minha empresa? A gente já trabalhou equipes que estavam há muito tempo juntas, e aí surgem muitas questões que podem ser trabalhadas. Então, o contratante, né, a empresa que quer fazer esse trabalho da Escola de Heróis, tem sempre uma meta. Então, a gente faz uma grande conversa para ver se eles querem trabalhar uma comunicação melhor, se a equipe está falhando nisso e precisa melhorar, mas todas precisam, na verdade. Claro. Comunicação é um ponto... É um ponto-chave, né? Entrosamento. E, às vezes, eles querem entender se aqueles líderes que são oficialmente chefes de departamento, gerentes, estão realmente fazendo um trabalho de liderança ou estão muito top-down, muito focado em pequenas coisas que não levam à meta da empresa. Então, a gente adapta ao objetivo que a empresa quiser, né, aplicar na Escola de Heróis. Então, tem várias questões que podem ser trabalhadas. Liderança, entrosamento, comunicação eficaz. Pode ser feito um team building com equipes que nunca se viram, que vão começar, né, igual essas startups, ou a empresa começou um departamento novo, que ainda não se entrosou. Então, é uma oportunidade de observar e também se antever a questões que podem acontecer, né? Você já vê ali, talvez, pessoas que se destacam de maneira positiva, mas algumas de uma maneira meio truncada. Então, você já, essa pessoa precisa dar um treinamento mais específico, porque ainda não entendeu o que é ser líder, ainda está com a cabeça pensando em ser chefe, por exemplo, né? De mandar em vez de liderar, né? Muito legal. E me fala um pouquinho sobre a sua equipe em si.
da Escola de Heróis? É você, mas o seu sócio que também é terapeuta, tem mais alguém? Como é que é isso? Isso. Para dar certo esse trabalho, né, a gente realmente precisa de uma equipe multidisciplinar. Não tem jeito de eu sozinha, com a minha visão de engenheira e gestora, não dá. Então, a gente traz esse lado mais psicológico, terapêutico, que é o João Guilherme Lourenço, né? Temos a Francelise também, que é equitadora, especializada em manejo de cavalos e é instrutora de arquearia também. E também é ecoterapeuta, então ela tem uma visão do cavalo muito aplicada ao ser humano, né? Então a gente junta os nossos habilidades, habilidades, né? Até para analisar as equipes que estão ali de uma maneira bastante holística. Não é uma visão unilateral, é uma visão muito legal isso. De diferentes ângulos. E eu acredito que o empresário fica muito mais satisfeito, porque ele passa a ter uma visão muito mais, digamos assim, consensual desses três profissionais, cada um com um olho específico. Muito legal. E como é que está a demanda desse mercado, sob o teu ponto de vista? Você atua mais em Curitiba, mas é o Brasil inteiro ou o mundo. Quem te chamar, leva. Pois então, vamos embora. Se você está interessado, entre em contato com a Giovana. Mas fala um pouco desse mercado na tua visão, no teu ponto de vista. A gente está atuando no Paraná, mais especificamente, mas temos já parceiros aqui em São Paulo. Temos parceiros em Santa Catarina, em Chapecó, então em Palmeira, né, no Paraná, e em Contenda. Então a gente consegue trabalhar em estabelecimentos de outras pessoas, numa boa, onde houver cavalo a gente pode ir, né? Não tem problema nenhum, então as empresas de várias regiões podem nos chamar. Nesse momento, no Paraná, que é um dos maiores rebanhos do Brasil de cavalos, né? Olha que maravilha, eu não sabia. Ele ganha do Rio Grande do Sul, ganha de Santa Catarina, ganha do Mato Grosso. A extensão também territorial é bastante, né? Mas eu acho que é realmente muito ligado ao crioulo, já tem essa tradição. Então, o Paraná é muito ligado ao cavalo. Então, muitas empresas, por exemplo, de ração, empresas de produtos veterinários, que já estão nesse mercado, são as primeiras que começaram a procurar, né? E a ver que, nossa, já que o nosso produto está ligado ao equino, vamos trabalhar a equipe com esse conceito. Mas é um conceito muito novo que pode ser aplicado a qualquer setor. Seja ONG, seja governo, seja indústria, qualquer setor pode trabalhar. Mas está começando. Então, a gente agora também está fazendo treinamentos para governo, para secretarias, para municípios, que é outro conceito, não é um conceito corporativo de competição, é um conceito mais de colaboração. Deve ser bem diferente, assim, a abordagem, né? Bem diferente, mas eu acho que tem tudo para crescer esse mercado, porque quem não quer sair do seu escritório e ir para o campo, né? Com certeza, com certeza. E conviver com os cavalos, né? Que é muito legal. Magníficos, né? São especiais, seres especiais. Eu queria que você trouxesse mais detalhes sobre essa questão, que o que eu percebo na Escola de Heróis é que vocês abordaram o lado lúdico com o lado corporativo. Então, essa questão da arquearia montada, a questão do mindfulness, da meditação, eu acho que é legal porque tira aquele empresário daquele lugar que ele estava preso e tal, e traz ele uma outra abordagem. Traz um pouco mais de detalhe, que eu acho que é o grande diferencial da tua empresa e que é um chamativo, é um atrativo muito legal. A gente realmente fez essa mistura de propósito mesmo. Porque o trabalho com a manada, ele é um trabalho bastante exigente, porque a gente dá desafios, atividades desafiadoras junto com os cavalos para a equipe construir a solução juntos. Claro. E a gente vai aumentando o grau de dificuldade, né? Então, passa uma manhã, uma tarde bem exigente e faz com que as pessoas reflitam sozinhas, né, os pontos que elas precisam melhorar e se adaptar e os pontos fortes também. Mas isso é uma autorreflexão. A gente não diz está errado isso, você fez. Claro. Não, cada equipe faz a sua autocrítica em momentos que cada atividade a gente para conversar. A gente para entender os detalhes de cada um.
E vem, é perceptível na atividade com os cavalos o reflexo da sua atividade no escritório. Então, isso aparece. Após isso, a gente faz um trabalho daí que é um pouco mais individual, que é da arquearia. A gente fala arquearia montada porque a gente usa todas as técnicas da arquearia montada, mas acaba sendo uma arquearia instintiva, porque a gente usa no chão, né? A gente não põe em cima do cavalo. A não ser que a empresa queira, né? Mas a gente faz do chão e trabalha muito daí o quê? Concentração, foco. E a gente descobre muitas coisas das personalidades ali na arquearia. Tem aqueles que vêm, tipo, as panterinhas, ou o guerreiro, né? A guerreira, e já puxa, e já nem precisa muita explicação, que é aquela pessoa mais proativa. Aquela tarefeira, ela vai direto pra tarefa. Isso! E também bem super assim, de gosta de desafio, né? E tem as pessoas mais tímidas, mas vai bater a corda no meu braço, e não tenho força. Como é que eu faço? Dá pra você explicar de novo? É aquela pessoa que... mais minuciosa. Mais carentezinha. Então você é nítido ali as personalidades na hora muito legal de atirar. Isso, né? Mas para a pessoa é maravilhoso. Claro, um baita desafio, mas é interessante porque isso reflete na equipe, né? Sim. O atirado, o ousado, o prudente. E é tudo o necessário. Inconsequente. Todos esses papéis, ou todas essas funções ou habilidades, dons, talentos, elas são necessárias na equipe. Existe um conceito muito errado na sociedade, no meio corporativo, de que todo mundo tem que ser super proativo. Não, tem pessoas que trabalham mais com execução, são boas de executar, tem pessoas que são boas de ideia, mas não conseguem implementar. Então, essa diversidade é super importante. Assim. E ali na arquearia aparece mais o estilo pessoal mesmo de cada um. E o medo, né? Assim, o medo de se abrir para o mundo, porque tem que abrir o peito, tem que focar. Muitas pessoas ficam com raiva que erraram o alvo. Eu acho isso muito engraçado, porque a gente fala que o erro é a flecha não atirada. Não, tá. Qualquer se flecha não fizer atirada, nada é o erro, tá? Isso. Tem que se mover. O importante é fazer, tentar. Claro. Se errar, tá tudo certo. Exato. Até porque até você ajustar a mira, vai errar. E né? na primeira vez da é difícil, realmente. É desafiador. E outra, trabalhar o instinto, não confiar tanto no olho, né? Confiar realmente no seu instinto, na sua forma de... Às vezes você não precisa tanto olhar para o alvo. Isso que as pessoas também não entendem, que não precisa ficar na técnica tanto. É mais se soltar. Bom, após a arquearia, daí a gente vai para uma meditação guiada, ou para um mindfulness, ou para um trabalho de yoga e relaxamento. Para quê? Qual que é a ideia de terminar com isso? É amarrar toda a experiência, toda a aprendizagem daquele dia, com os cavalos majestosos ali, que tem o tal do imprinting, né? Sim, a pessoa fica impressionada de trabalhar com cavalo, que é algo que mexe com o coração. Depois a arquearia, que mexe com o instinto e mexe com a cabeça, com o foco. E terminar internalizando tudo aquilo. Agora, é claro que muitas vezes acontece da pessoa estar com um problema pessoal, ou estar num momento desafiador, e às vezes na meditação guiada aparece isso. E eu acho super bacana porque nós somos humanos. Lógico. Mesmo claro. no meio corporativo, às vezes está se pressionando, exigindo a pessoa que está numa fase muito difícil. Ela já está sendo muito pressionada pela própria vida, né? Com doença na família, com problema com filho, N problemas financeiros. Então, às vezes aparece, e é até bacana para o gestor, para a empresa, às vezes entender, né? Esse momento. Então, a gente deixa muito legal o ambiente para as pessoas se abrirem mesmo e contarem as suas histórias, se quiserem, é claro. Mas vem muita coisa, aparece ali também. Aí depois, afinal, vocês dão um feedback e depois fazem um relatório para a empresa, para que elas possam ter uma ideia do que foi trabalhado, de acordo com o objetivo que eles pediram, não é isso? Exato. Tem uma finalização de uma reflexão conjunta no final do dia. E depois de mais ou menos, a gente tem no máximo 30 dias aí para entregar, a gente entrega um relatório da nossa equipe, analisando o que aconteceu naquele dia, para o foco que a empresa pediu.
né? Claro que a gente pode colocar outras coisas, mas se a empresa pediu mais foco em liderança, a gente vai mais para esse lado de identificar líderes naturais, ou identificar o que não está funcionando com aquela liderança. A gente puxa para o lado que a empresa solicita, né? Que maravilha. Olha aí, empresários, você está querendo dar uma mexida na sua equipe ou saber muito mais a respeito, contrate esse serviço, acho que vai ser muito legal. A minha percepção é que esse trabalho dos cavalos é simplesmente fantástico, sabe? Que todo mundo deveria provar, ou de forma individual ou coletiva. Eu acho assim, se eu tivesse hoje uma empresa com bastante gente, eu tranquilamente levaria essa minha equipe para trabalhar com os cavalos, porque eu acredito que o que sai desses relatórios e da experiência, porque o que eu acho mais legal é lógico, o relatório vai vir, a empresa vai trabalhar aquela questão toda, mas o que eu percebo é que é tudo imediato. A pessoa passa aquela experiência, energeticamente ela se autorregula e ela vai para essa reflexão e depois ela fica. Mesmo que ela não venha verbalizar o que mudou, ela muda a atitude. Isso é que é mais fantástico, né? Eu acho muito eficaz, porque é o que você falou, em um dia ou em algumas horas, cai uma grande ficha, né? Nosso tempo de falar cair ficha. Agora, não sei se a nova geração entende. Agora é cartão. Realmente vira uma chave e isso perdura por muito tempo. Não são aquelas experiências que, às vezes, tem treinamentos, né, experienciais que não deixam um legado naquela pessoa. Eu sinto que esses com cavalo realmente mexem no campo energético da pessoa, não é só a atividade. Sim. E aí fica uma reflexão de um tempão para realmente aquela pessoa ir aplicando o que ela mesma percebeu, não foi ninguém que falou, não foi um treinamento top-down só com projeção e alguém dando palestra. Ela percebeu, ela experienciou, né? E o que eu acho mais legal é que quando a pessoa muda a atitude, muda o pensamento, muda a forma, os cavalos mudam imediatamente. É a relação direta. E eu acho que aí eu tenho um clique. Uma vez eu estava atendendo um rapaz e ele estava com depressão. A mulher insistiu para ele fazer e tal, ela tinha já feito uma sessão e ele veio. E aí o campo ficava parado, a coisa não rodava. Eu falava, vamos, pensa em algo diferente. Ele pensava em algo diferente, ele mudava a atitude e a postura, os cavalos mudavam. Aí ele voltava para a postura e falei, você voltou para o lugar, porque os cavalos pararam. Ele, é verdade. Então, ele foi percebendo que se ele não mudasse, as coisas não mudavam. Então, foi muito interessante perceber essa relação direta, sabe? E os cavalos são geniais nesse sentido, né? Eles captam mesmo. Eles captam a intenção, né? Então, você pode até estar fazendo o ato com as mãos, assim, para fazer eles se moverem, por exemplo, mas se você não tiver uma intenção forte, ele vai ficar parado, emperrado ali, né? Ele realmente capta a intenção. E muitas vezes, até o ambiente que não é perceptível em palavras, um ambiente sutil, né? Então, se aquela equipe está no momento de, por exemplo, entrega de relatório financeiro, aquela correria, aquele estresse, ou a empresa está em crise e eles estão sendo muito pressionados, a tendência dos cavalos ficarem até agitados. Sim, sim. Que aquela agitação ali, o tal do neurônio espelho, né, do cavalo, realmente aparece. Me fala um pouco mais assim, por exemplo, a empresa te contrata, trouxe uma equipe. Ali vocês identificaram vários gaps ou várias lacunas que deveriam ser preenchidas. Como é que é isso a posteriori? As pessoas depois procuram por tratamento ou por um trabalho mais individual ou vocês estão oferecendo isso em paralelo? Porque às vezes a pessoa identifica que ela tem algumas questões a resolver. De repente a empresa não está interessada em investir naquele potencial. Mas a pessoa fala, opa, peraí, eu percebi isso aqui, eu vou seguir adiante. Me fala um pouco mais sobre esse desenrolar. Isso acontece muito, porque como cai a tal da ficha, né, gira a chave, a pessoa fala, putz, preciso trabalhar isso aqui, né? Eu estou aí com receios que estão atrapalhando a minha carreira, né? Ou a minha vida pessoal está atrapalhando. Eu estou levando o pessoal para dentro do escritório, eu não estou sabendo. Nós somos uma pessoa só, né? Claro. Então, realmente surge e a gente oferece para quem tiver interessado, tanto um trabalho individual de conexão com o cavalo, para ter esse trabalho de campo e realmente aprofundar,
quanto o trabalho terapêutico, né? Que, por exemplo, o João Guilherme daí pode fazer até online, aproveitando tudo que foi trabalhado naquele dia, surgem questões que é importante, não precisa nem ser com a gente, mas é importante Sim. que a pessoa realmente procure ajuda, porque hoje em dia a gente está num mundo de burnout, um mundo de estresse crônico, né? E às vezes parando ali no campo, principalmente pessoas que não saem do meio urbano, eu tô estressado demais. Uhum. A natureza, ela tem uma forma de viver e se relacionar que não é igual ao que o humano urbanoide estressado tem. E a gente tá muito longe da natureza. Então, essa reconexão realmente traz as suas questões. E essas questões precisam ser trabalhadas. A gente recomenda muito que as pessoas vão atrás de orientação, seja via coach, seja via terapêutica, o que ela preferir, né, na verdade. Até uma yoga, claro, né? Uma yoga semanal, faz uma aula de yoga, meditação, mindfulness, seja o que a pessoa gosta, até aula de dança, que ela realmente perceba e isso a ajude a ter uma visão de mundo mais serena, né? Claro. Robson Serena. Sereno em pessoa. E o Robson também, né? Faz trabalho lindo aí que assim. Pode ser muito útil para as pessoas. Então, porque, assim, sob o meu ponto de vista, eu acho um desperdício, de repente, a pessoa, vamos supor, uma empresa, contrata vocês fazem um trabalho lindo desse. A pessoa identifica uma série de lacunas ali, tipo, olha, se eu melhorar isso aqui, eu vou. E, de repente, a pessoa vira a cabeça e não faz, né? É uma loucura isso, né? Vai ser pior para ela, porque ela descobriu, né, abriu a caixa de Pandora, ela descobriu, ficou mais nítido, foi para o consciente questões que ela precisa trabalhar, e se ela sublimar isso, é pior ainda, porque quando está no subconsciente, você ainda vai levando. Mas quando isso surge, você tem que fazer alguma atitude para isso, né? É como tirar a sujeira debaixo do tapete, né? Depois que você sabe dela, ou você limpa ou você volta a esconder, mas ela vai te incomodar porque ela pode apodrecer, né? E começar a cheirar mal. Mas eu acho que daí a diferença é que você está sabendo com o que você está lidando, né? É porque às vezes a pessoa tem um incômodo, mas não sabe o que é. E hoje o que eu percebo muito assim é a questão da comunicação. Depois da pandemia, onde nós ficamos isolados, não sai de casa, fica em casa, não trabalha home office e tal, e isso perdurou, né? E agora virou uma tendência. E eu percebo, principalmente por mais jovens, a moçada que está na geração de 20 e 30, é como se eles tivessem perdido o convívio social. Então as pessoas estão maravilhosamente bem do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal elas estão assim meio introvertidas, né? Voltadas muito para dentro. E aquilo lá atrás, no nosso caso, de trabalhava em grupos e ria, brincava, tomava café, fazia piada, eu acho que era um momento também, né? de se soltar. Esse tipo de cliente está chegando para você, porque eu vejo que eles vêm para mim, às vezes, quando chega, mas é muito timidamente ainda, sabe? Você tem que meio que cutucar para a pessoa sair. Nos procuram mais equipes que trabalham pessoalmente, por exemplo, pessoal de indústria, de vendas, de governo, que realmente se vêem ainda no escritório. Mas fica o convite para quem trabalha online. E eu trabalhei muito online com equipes espalhadas no Brasil inteiro. É muito ruim as pessoas não se encontrarem. Então, é uma oportunidade de pessoas que trabalham de suas casas, mas são uma equipe mesmo estando fisicamente separadas, para estarem juntas. Sim, sim. É uma oportunidade maravilhosa de estarem juntas. E a outra coisa é que eu acho que isso também causa mais engajamento, né, e entrosamento na equipe, para que eles possam performar melhor ainda. Porque o online ele trouxe uma questão muito complicada também, porque você tem menos tempo ainda de colocar uma tarefa ou de discutir com a pessoa da sua equipe o que deve ser feito. Então, o que acontece? Viram coisas tarefeiras, muito top-down. Sim. E você não está entendendo que a pessoa está com o nenê chorando ali na sala, com comida no forno, com o marido reclamando. Então, você está pressionando aquela pessoa, seja uma mãe, seja um pai, que está dentro do seu problema familiar. Ele não está mais afastado, ele está dentro. Ele está lidando com tudo ao mesmo tempo agora. É verdade. Isso é muito complexo. Então, o que eu acho que os gestores têm que tentar é realmente conversar. Como está seu dia?
O que está acontecendo hoje? Às vezes nem bom dia, já vai direto para a ação, né? Você nem pergunta. Tem que, já que essa geração está com um pouco mais de dificuldade, né, do lado social, no mínimo a empatia tem que ser trabalhada. Tem. Porque senão os resultados vão caindo, né? As pessoas não aguentam fazer tudo. Pois é, porque antes, assim, quando a empresa, todo mundo convivia, se você sentia que a pressão estava muito forte, você ia tomar um café, ia no banheiro, saía para conversar com alguém, às vezes quem fumava ia fumar um cigarro. Eu já não fumava mais naquela época, mas alguém ia fumar junto, eu ia acompanhar junto, né? Então tinha um escape, agora não tem ainda, mas se você está em casa, você vai no banheiro, alguém vai junto com você, dependendo da situação. Não, né? Você vai no banheiro, né? Exatamente, você não tem mais tempo para fazer nada. E a cobrança é cada vez maior. E daí, como você, às vezes, nem conheceu outro membro da equipe pessoalmente, como que você vai criar um laço? Eu não digo que você tem que saber tudo da pessoa, mas a gente não é robô. Claro. Então, tem que criar um elo. E online é muito mais difícil, né? Com certeza. E com a pandemia, eu lembro que no meu trabalho na área ambiental, teve novos membros contratados na equipe que nunca tinham visto ninguém. Caramba. Só pelo vídeo. E demorou 2 anos para conhecerem. É um desafio bastante Imagine, forte. né? A gente nunca ia imaginar que o mundo ia passar por isso. É verdade. Me fala um pouco mais da questão do perfil dessas empresas que já buscam vocês. Porque, assim, um perfil ideal não existe. O perfil ideal é aquele que chegar, né? Aquele que vai ser trabalhado, que inclusive é muito legal para nós, como profissionais, sermos desafiados. Mas traça para mim agora esse perfil, talvez da sustentabilidade, eu não sei, porque, de repente, acho que isso pode inspirar outros empresários a entrarem nesse mercado, a entrarem nesse tipo de trabalho, que é fantástico. Na verdade, claro, é aplicado a qualquer grupo empresarial, a qualquer setor, mas o que eu sinto é que quem nos procura realmente são empresas ou entidades que querem melhorar. São empresas abertas a investir em pessoas. Porque o que acontece é que tem empresas que acham que é economia não investir em treinamento. E, na verdade, a performance cai. Claro. E daí eles têm uma rotatividade enorme de pessoas por falta de investir naquela pessoa. Então, o que eu sinto é que a pessoa que vai num trabalho desses, ou seja, outro qualquer, que é investido nessa pessoa e nessa equipe, ela tem um sentimento de pertencimento à empresa muito maior. Ela vai se comprometer com as metas muito mais do que alguém que está ali só sendo pressionado diariamente e não tem oportunidade, né, de fazer algo diferente, de ver que é importante para a empresa. Então, eu sinto que quem tem nos procurado realmente são empresas que já têm esse perfil, já tem treinamentos constantes e são empresas criativas que querem fazer algo diferente, que estão um pouco enjoadas dos treinamentos padrão, né? E querem ir além. E eu vejo também, que acho que é uma coisa que eu gostaria de acrescentar, é que aí no Brasil a gente ainda está meio que engateando. Eu tive agora recentemente no México e refiz um curso que eu já tinha feito junto com a Giovana, com o Grupo do México, com o Fernando e com a Anne, e eles trabalham com a América do Norte, a América Central e a América do Sul, inclusive com a Europa. E nesse curso tinha gente da Colômbia, da Guatemala, do próprio México e de outros países e outros até que estavam conosco online. Então, é muito legal que aqui no Brasil nós somos em pouquíssimos profissionais. Então, se você está interessado em fazer um trabalho legal, procura agir a equipe dela. E temos outras equipes também. Onde você estiver, você nos chama que nós vamos. Nós somos facinho. É só você chamar e a gente está lá. Eu acho que isso é muito legal, trazer essa ideia, porque assim, quando eu paro para pensar lá atrás, tá? Uns 5 anos atrás, ou até mais, 10, eu via muito mais o trabalho corporativo com cavalos, ainda meio que engateando, porque eu via mais o trabalho das constelações familiares. Esse sim, já está mais assim, mais enraizado, mais solidificado. Mais solidificado. Tem mais do que 10 anos, 15 anos que se trabalha. Acho que uns 20 e poucos. Por aí, né? Da Argentina, acho que é mais de 25 anos, né? Acho que não, 18, 19 anos. Foi quando a Gabriela começou lá. Mas assim, no Brasil é uma coisa mais recente, mas também está por aí, né, nessa situação. Já o trabalho corporativo, para mim, é uma coisa relativamente nova, que eu vim aprender ou conhecer mesmo com o trabalho dos mexicanos que eles já faziam. Mas se a gente for pegar a questão do EH, que era lá atrás, eles já faziam bastante, né? E tem a
A Arte também, né, que a Anne faz parte, que é um grupo americano que trabalha com essa questão bastante forte. O Arenas for Change, né? Exatamente. Então, eu acho que é interessante. Traz a tua percepção sobre isso. Esse momento que a gente está engateando e que está crescendo e que, de repente, as empresas poderiam ser mais atrativas, né? E que nós também nos tornássemos mais atrativos. Eu acho que existia, sim, um trabalho corporativo já há algum tempo, mas muito tímido, muito individual, assim, de algumas pessoas, mas trabalhando o horsemanship, né? O trabalho em redondel, o trabalho direto com o cavalo para líderes, para grupos de líderes. Então, a pessoa ali, quando está domando, na doma racional, ou fazendo atividades de interação com o cavalo, interação direta, ela começa a perceber várias coisas. Opa, a minha intenção não ficou clara, né? O cavalo não fez o que eu pedi. Por que ele não fez? Daí tem gente que é dominadora, já quer, né? E lá na força bruta. Não é na força bruta. Você tem que convencer, assim como você tem que convencer a sua equipe a participar com você. Então, já existia mais esse trabalho ligado a horsemanship mesmo. A relação direta. Agora, trabalho com manada, realmente, era mais ligado às constelações com cavalos. Eu desconhecia até 2, 3 anos atrás no Brasil. Sim, né? Sim. No resto do mundo, né? Tipo, os Estados Unidos, América Central, Europa, tem uma relação com o cavalo enorme. Né? Muito mais forte que a nossa, assim, para esse lado mais, assim, corporativo, né? Isso, porque o brasileiro tem um rebanho gigantesco, mas muito ligado a usar o cavalo, seja para esporte, seja na atividade de fazenda, né? Sim, na lida com gado. Na lida com gado, então por isso que a gente tem tanto cavalo, na verdade, não é de bonito só, né? Tem uma função prática. Já outros países que tem, a Europa, por exemplo, países pequenos, com áreas menores, tem suas chácaras, tudo, mas está muito mais ligado a uma questão direta, lúdica, de interface com o cavalo. Então, eles já estão mais adiantados nisso já há algum tempo, né? Explorando essa questão do cavalo. Inclusive com estudos científicos, né? O pessoal do HeartMath, que mede o coração, os batimentos da pessoa e do cavalo antes dela interagir com o cavalo e depois dela interagir. Então, é sensacional. A gente vê que não é só percepção. Existe cientificamente provas do efeito do cavalo na pessoa e da pessoa no cavalo. Então, que fantástico isso, não? Maravilhoso. Muito, muito legal mesmo. Uma outra coisa que eu queria abordar aqui, eu acho que é muito interessante, é como essas equipes se movem no Brasil, né? Porque, assim, o que a gente conhece desse curso que nós fizemos juntos e tal, várias equipes partiram dali, mas existem outras equipes, né? E é interessante, como é que você vê essa questão do trabalho em equipe? De uma equipe apoiar a outra, vamos supor, eu estou aqui em São Paulo, amanhã surge um cliente lá em Curitiba, e de repente, ligo para você, olha, vamos fazer um trabalho junto. Como é que você vê essa questão? Que eu acho que é muito legal a gente trabalhar essa questão da equipe, né? Não, com certeza, Robson. O que eu digo para todo mundo é que não se faz nada sozinho. Não existe isso. E eu acho que no meio do cavalo existe uma coisa um pouquinho egóica, assim, do pessoal trabalhar muito individual e achar que é dono daquela metodologia, né? Eu vou vender cursos porque só eu sei. Na verdade, não existe nada que só você saiba. Tem pessoas que tiveram a mesma percepção ou estão indo até para outros países aprender por não ter abertura aqui. Exatamente. E a falta de trabalho conjunto é ruim para todo mundo, porque se você traz um conceito como a constelação foi, né? Por que a constelação ela agora está mais popularizada? Porque as pessoas se uniram, um ajudou o outro, um ensinou ao outro, né? Então, criou grupos lindos, igual do Kahuna, né? Que é maravilhoso. Então, um foi ajudando o outro, e isso fez todos crescerem e todos terem clientes, e todos terem pessoas interessadas. Na questão corporativa é a mesma coisa. Sim. Então, eu estou super aberta a parcerias. Já tenho parceiros em alguns lugares, né, que eu citei, né? Santa Catarina, Piraquara, Palmeira, Contenda, São Paulo. E
acho que temos que trabalhar juntos, porque é bom para todos e é bom para a sociedade. Claro, esse trabalho é um trabalho claro. enriquecedoríssimo. Com Ele certeza. ajuda muito as pessoas a evoluírem, a se autodesenvolverem, né? E eu diria mais, se você é um empresário e está interessado, primeiro busca uma equipe Tupiniquim brasileira. Eu sei que muitos de vocês são muito mais afeitos, eu vou contratar uma equipe americana, europeia, latino-americana, tá tudo certo também se você quiser essa moçada, que eles são maravilhosos e espetaculares. Mas dá uma chance para os tupiniquins também, né? Até porque a realidade de trabalho corporativo do Brasil, eu estudei diferente. liderança em Cambridge, né? Aham. Eu fiz um curso de Leadership for Conservation lá em Cambridge mesmo. Foi um pouco online, um pouco presencial. E foi maravilhoso. Eles usaram exemplos de equipe de canoagem, equipe de arquiteto, equipe de teatro. Foi sensacional, mas é para a realidade europeia. Sim. Né? Foi gente do mundo inteiro que pegou o conhecimento e levou para os seus países. O Brasil, ele é pitoresco. A nossa forma de viver... Primeiro que a gente trabalha muito. A gente é muito workaholic. As pessoas acham que não, mas o brasileiro trabalha muitas horas. É verdade. E não só em horas, mas em foco. Eu tenho que fazer, eu tenho... Vai para casa, vendo televisão, lendo um livro e já tá... E o WhatsApp, né? Que nós somos reis do WhatsApp. O WhatsApp não deixa a gente desligar a mente nunca. Então, o brasileiro realmente trabalha muito. E apesar de saber se divertir, seja no carnaval, seja em balada, em espairecer, ele ainda não está bom o equilíbrio. Tanto que nós somos o recorde de ansiedade e psicopatias do mundo, né? Claro. Então, a gente precisa equilibrar. E para a gente ter esse equilíbrio, a gente realmente precisa aplicar esses conceitos. E eu acho que o brasileiro, treinando o brasileiro, é muito mais rico. Com certeza. Porque a gente sabe a dificuldade da equipe na prática, né? E a outra também, nós também estamos ligados a todos esses grupos internacionais. Então, se você também quer a participação do grupo internacional, fala com a gente que a gente faz a ponte. Para nós, o importante é que a gente possa desenvolver esse mercado aqui no Brasil, que eu vejo assim do potencial incrível. Incrível. Eu acho que as pessoas podem, num clique assim sair. De repente, um final de semana, você pode mudar completamente o rumo da sua empresa. E aí, de repente, se você é um empresário, está reclamando, a venda não está batendo, o marketing não conversa com a venda não fala com o marketing, ninguém vende, todo mundo coça, saiba que tem solução. É só você buscar que você vai encontrar. E para a gente finalizar, querida, me fala como é que as pessoas te encontram, como é que elas encontram a tua empresa, qual que é o contato, o Instagram, tudo. Isso. A gente tem página no Instagram, @a Escola de Heróis, né, tudo junto. Eu tenho a minha empresa de consultoria Comunidade Advisors, então a Escola de Heróis é um programa dentro da consultoria, então a gente tem CNPJ, nota fiscal, tudo certinho para quem quer fazer o trabalho, né? Então, pode procurar no privado ali do Instagram. Estamos construindo o nosso site, estamos construindo também LinkedIn e tudo mais para ser mais visto, mais acessível, né? E a outra questão também, o idioma não é problema, né? Se tiver que falar em inglês e espanhol e português... E italiano. Nós estamos aqui para vosotros. Portunhol também. Portunhol também vale tudo. A gente navega aí nas línguas também. Então, para a gente encerrar, qual seria o recado que você daria para os nossos empresários ou para o nosso público que está nos assistindo para que eles possam ver isso com outros olhos? Eu acho que para você, empresário ou profissional de RH, quem trabalha realmente querendo melhorar as pessoas da sua equipe, sabendo que isso afeta muito fortemente a performance e melhora todas as metas da empresa, invista em atividades que saem do básico, que saem do escritório, que saem de uma sala, de um anfiteatro, porque a natureza, essa conexão, seja com o cavalo, seja no rio, seja no campo, realmente traz um lado do ser humano que está muito fechado e que precisa ser aberto. E esse lado sendo aberto melhora tudo, porque as pessoas conseguem ter um autoconhecimento, uma autopercepção que vai interferir positivamente na sua vida corporativa. Então, venham para cá. Que maravilha.
Gi, muito obrigado, querida. Foi uma delícia estar com você aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, E se vocês Robson. estiverem interessados, por favor, entre em contato com ela e a equipe, que vocês vão ficar super, super satisfeitos. E eu vejo você no próximo episódio. Vem com a gente! Tchau, tchau.